O Senhor Jesus Cristo para o mundo em que vivemos é um impostor, um mentiroso, não é? O mundo desse tempo declarava que Jesus Cristo que estava na cruz era um conspiracionista, um homem do mal, um homem que quer usurpar os oficiais de boa fé do povo judeu e do mundo inteiro, não é? Os romanos, os judeus junto com a filosofia grega, juntaram-se na cruz para rejeitar a Jesus e para o chamar de anticristo, que na realidade esta foi a mensagem do mundo. Infelizmente, a sociedade de hoje não mudou em nada a sua posição a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então quase todas as filosofias do mundo juntaram-se debaixo da cruz e chamaram a Jesus de anticristo, um conspiracionista, um impostor. O bem comum é uma questão que muitas vezes circula no nosso mundo, pelos canais da média. O bem comum. E parece-me que tecnicamente, digo eu, é uma coisa bonita, uma coisa boa. Vamos falar a seguir sobre a origem deste conceito, o bem comum. Tens que beber com o garfo para que a bisavó não morra de há 100 anos atrás. Já ouviram falar esta expressão? Oh, tens que fazer algo para salvar aos mais velhos. Mas todas estas coisas são os desvios miseráveis pelos quais a mente humana é emocionalmente especulada para ceder a uns truques políticos, religiosos e assim adiante. Todos conhecem a de George Orwell. Num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. E quero perguntar, é verdade que quando compartilhas hoje a verdade és percebido como um revolucionário? Qual é o argumento-chave? Como podes saber se és um revolucionário quando apresentas uma mensagem que é inimiga? És censurado. És censurado, desapareces. E se não te encontras no mundo virtual, não existes. Vamos passar um pouco para o bem comum. Expressão usada para convencer as pessoas a pensar naqueles ao seu redor. É uma coisa nobre, uma coisa bonita. O bem comum é um gesto humano se quiserem, para alguns, ou um gesto político para outros. A noção que circula hoje na sociedade, pensam que é um gesto humano ou um gesto político. Vamos ver. Estas perguntas são o produto de uma consciência ativa, que não se satisfaz com respostas evasivas. A questão do bem comum da perspectiva da grande luta cósmica. Vamos para algum lugar que vamos chamar de ponto zero do nascimento do bem comum. Algures no universo, havia paz, Deus, milhares de anjos, planetas que não cairam, canções maravilhosas, um mundo em que o tempo e o espaço quase que não importavam. Vamos para o tempo em que o bem comum aparece como tese pela primeira vez, para substituir o bem inicial, que era na realidade a consequência da presença de Deus. Aquilo que aconteceu nessa altura, existiu uma primeira criatura. Primeira criatura que na mente de Deus foi bem intencionada, foi Lucifer, sim. El a fost o investiție a lui Dumnezeu în care s-a oferit, în care s-a Ele foi um investimento de Deus em que se investiu tudo o que podia oferecer Deus a alguma criatura. A pergunta de Isaías foi, como caíste desde o céu? O que se passou? Porque esta criatura na qual se investiu tudo, teve uma malformação que chamamos de software. Então lhe se estragou a mente. Vamos ver os versículos bíblicos. A pergunta é, porquê? Observam o versículo diz, como? Duas vezes, como caíste, como foste cortado. Tentar justificar o pecado quer dizer perdoá-lo. A Bíblia SO tem perguntas sobre este mistério, mas não tem muitas respostas. O Calvário, a cruz, é a única resposta que Deus deu à humanidade a respeito do que é o pecado. Continua o mistério, Bíblia o chama de como? O mistério sem leis. Mais em frente nos diz a resposta ou a motivação que generou esta ação. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, conseguem observar. Não diz vou descer, depois exaltarei. Não diz vou descer, o meu trono acima. Não diz abaixo, das estrelas de Deus. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte.
Subirei, de novo não diz vou descer, sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Observamos uma tese do bem comum. Vamos ver que ele é o autor do bem comum. Ele é aquele que iniciou esta propaganda de escravização do universo e depois mudou a luta para a Terra. Interessante é que a ascensão da primeira criatura é debatida. Lucifer era uma pessoa muito bonita. Penso que se investiu a maior e extraordinária beleza. Em Ezequiel nos diz, você era o modelo da perfeição. Quando dizes em romeno e em outras línguas, a maior perfeição, existe outra perfeição maior do que a maior perfeição. Não é possível. Lucifer, em grego fosforos, o portador da luz. O que fazia ele? Ficava à direita do trono de Deus. Provavelmente Gabriel se encontrava do outro lado. E levava a luz do trono de Deus para o inteiro universo, e não apenas a luz, mas também o caráter de Deus, o Pai. É interessante que, pela sua presença sempre ao lado do trono de Deus, ele atingiu a maior sabedoria e perfeita beleza. Quero vos perguntar, qual é o maior engano que alguém pode receber? Qual é a mais extraordinária máscara que pode esconder traição, hipocrisia, miséria, mentira, etc. A beleza, não é? Debaixo de um rosto maravilhoso, bonito se pode esconder um caráter obscuro. Um caráter que pode dominar o mundo e pode enganar o mundo porque existe uma máscara. A seguir diz, estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sabem quantos tipos de pedras? 10. A sardonia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E Deus lhe deu também a possibilidade de inventar música. Lucifer, o homem, bonito, grandioso, que não ia para o ginásio fazer músculos para impressionar. Mas debaixo da sua baguete milhares de anjos cantavam louvores a Deus o Pai Celestial e louvores ao Senhor Jesus Cristo. Fantástico. Dizem que tinha também a habilidade de cantar em 4 vozes de uma vez. Não sei se é possível, como é possível. Não sei se é verdade ou não, mas mesmo assim me parece fascinante ouvir uma criatura que consegue cantar 4 vozes de uma vez em simultâneo. Interesante é que tinha 10 tipos de pedras que lhe serviam como vestes. Era majestoso. Îi slujeau ca îmbrăcăminte. Era majestic. Și erau toate acestea, timpanele și flautele erau... E a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava nele, antes de ele ser criado. Agora falando um pouco sobre os deslizes ideológicos. Qual foi o primeiro problema que foi percebido? Sentido no universo. Desejou ser igual a quem? Ao Filho de Deus. Os anjos que o ouviram se encontravam prontos para apoiar a exigência de Lúcifer para ter autoridade igual à do Filho de Deus. Não sei se Sacramento está cheio de missionários que vêm de uma cidade, um centro internacional de uns amigos, de qualidade, cristãos, santos dos últimos dias. O título é demasiado longo para me lembrar, mas de qualquer maneira é muito interessante. Que tive a oportunidade de conversar com os seus senhores, principalmente porque são muito jovens, meninos e meninas, deviam ver como são zelosos. Batem às portas, dizem, nós somos a organização X e viemos partilhar com você alguns pensamentos bonitos. E digo o que é que partilham conosco. Sabem o que eles diziam? Para além do facto de que diziam que esta Bíblia não é mais boa e que têm eles uma nova, não entramos muito neste tema. Uma das conversas que me surpreendeu foi que eles acreditam, na visão do profeta deles, diziam que na teologia deles acreditam que Lucifer é o irmão gêmeo do Senhor Jesus Cristo.
Já alguma vez ouviram algo assim? Eu fiquei assim de boca aberta. E qual é o problema? Dizem que Deus foi injusto que excluiu o irmão gêmeo de Jesus Cristo e teve um julgamento injusto e, de alguma maneira, se acertam as coisas na hora atual. E estas pessoas vão por todos os lugares do mundo e mandam, para além do facto de que a poligamia é agora proibida pela lei federal, encontram eles outros caminhos, outros truques? Mas quando vais para o mundo inteiro e levas uma mensagem deste tipo que Lucifer é o irmão gêmeo de Jesus Cristo e ele é igual a Jesus e é autorizado a ter o poder no universo, só ouvindo se levantam os cabelos na cabeça. Mensagens que enganam o mundo e que colocam as pessoas numa trajetória extremamente errada. Os anjos que eram amigos e simpatizavam com Lucifer, diz que estavam prontos a apoiar a exigência de Lucifer para ter autoridade igual à do Filho de Deus. Claro que existiu uma discórdia que já tinha sido pública. O espírito de profecia diz que Cristo era o Filho de Deus, tinha sido um com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Sempre estivera ele à destra do Pai, sua supremacia, tão cheia de bênção a todos os que vinham sob seu domínio benigno, não havia até então sido posta em dúvida. A harmonia do céu nunca fora interrompida, porque deveria agora haver discórdia. Porque era uma questão que nunca se tinha mostrado ainda. Deus convocou o universo para esclarecer a posição de Jesus Cristo. O Pai Celestial chama a todos do universo, porque já, este Lucifer não era mais Fosforos, o portador da luz, mas se estava a transformar em Satanás, o oponente. Deus dizia leva a luz para o universo e ele dizia não. Já viram comportamentos do género Gica do contra? É uma expressão típica romena, não sei se tem algum sentido em outras línguas, na tradução. Mas há pessoas que dizem não, porque todos dizem sim. Este se chama um síndrome Gica do contra. A atitude de Lucifer mostra que ele começou a ter um problema de percepção da realidade que o rodeava. O espírito de profecia nos diz que o Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele, para, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. O Filho de Deus partilhava do trono do Pai, e a glória do Ser Eterno, existente por si mesmo, rodeava a ambos. Então se reuniu o universo inteiro. Imaginem que estes nossos colegas homens, cientistas dizem que existem pelo menos 10 milhares de galáxias descobertas com a tecnologia humana. Cada galáxia tem por sua vez 10 milhares de sistemas solares e por aí vai. É o universo que Deus o Pai convocou para esclarecer a questão do Senhor Jesus Cristo. Em redor do trono reuniam-se os santos anjos, em uma multidão vasta, inumerável, milhões de milhões. E milhares de milhares, estando os mais exaltados anjos, como ministros e súditos, a regozijar-se na luz da presença da divindade, caía sobre eles. O que nos diz em continuação? Perante os habitantes do céu, reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser Cristo, o unigênito de Deus, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos. E ele foi confiado a executar os poderosos conselhos de sua vontade. O Filho de Deus executara a vontade do Pai na criação de todos os exércitos do céu. Então, quando o Senhor Jesus criou o universo, ele de facto serviu ao Pai Celestial. A seguir, e a ele, bem como a Deus, eram devidas as homenagens e fidelidade daqueles. Cristo ia ainda exercer o poder divino na criação da terra e de seus habitantes.
locuitorilor lui. Aici este um punct sensibil. Punem degetul pe rană. Aqui temos um ponto sensível onde colocamos o dedo na ferida. Lúcifer se chateou terrivelmente porque o nosso mundo ia ser criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Și acolo a fost un deranj extraordinar a diavolului, a lui Lucifer, că de ce E aí foi um grande incomodo para Lucifer, porque Jesus tem até esta autoridade do Pai, que lhe foi concedida a criação da humanidade. umanității. Dar în toate acestea, el nu va căuta pentru sine puterea și înălțarea. Em tudo isto, porém, não procuraria poder ou exaltação para si mesmo, contrários ao plano de Deus, Va aduce la împlinire planurile sale de binefacere și iubire. Mă opresc un pic. mas exaltaria a glória do Pai, e executaria seus propósitos de beneficência e amor. Vă aduceți aminte Isaia? Vamos parar um pouco para tentar fazer uma comparação. Lembram-se de Isaías 14. În Isaia 14 ni se spune că ce vrea Lucifer? Nós deveríamos ler e memorizar esse capítulo. Em Isaías 14 nos diz o que queria Lucifer: exaltarei o meu trono acima de. Que trono? Desde quando é que tu tens algum trono? O diabo enlouqueceu. Lucifer não vai bem da cabeça. El însuși nu se înțelegea pe el. Spune mărturia că el nu se înțelegea. Veți vedea un text foarte Ele mesmo não se entendia a si mesmo. Dizem as escrituras que ele não se entendia. Tem um texto muito interessante onde diz que ele não se conseguia entender. Nele havia luta interior. Não conhecia a razão, a origem dos seus sentimentos que o provavam. El spune, mă voi înălța, îmi voi cu tare, totul Ele diz: exaltarei, subirei meu trono, para que tudo lhe sirva a ele. Care era teza care o prezenta el în univers? Qual era a tese que ele apresentava no universo? Falava com os anjos, Așa vă vorbesc frații la telefon sau pe Facebook. assim como vos falam os irmãos ao telefone ou pelo Facebook. Ele diz: olha, ouvi algo mal sobre Deus. Ah, não me digas. Îngerii curioși. Os anjos curiosos, CNN no céu. Ce ai auzit rău? Bă, nu pot să spun. Dar de ce nu spui ce e rău la Dumnezeu? Știi, vreau să-i protejez personal. O que é que ouviste de mal? Oh, não posso dizer. Mas por que é que não dizes o que é que Deus tem de mal? Punea o să Sabes, é que eu quero proteger a personalidade dele. Ah, não me digas. Observam como a colocava. elegant caracter. Despertava o interesse, colocava uma semente da dúvida a respeito da reputação de Deus, assassinava de modo elegante o seu caráter, e depois dizia: sabem, não vos posso dizer porque eu quero proteger a personalidade, a dignidade de Deus. E estes, os anjos, iam para onde iam, e tentavam entender e pensar no que acontecia com Deus. Estava alguma coisa de errado com Deus, e devagar esta apocalipse da mentira foi desenvolvida a tal ponto que Deus teve que intervir. Să intervină. Ce ni se spune aici? Iisus nu-și căuta propriul O que nos diz aqui, que Jesus não procurava o seu próprio benefício. care este Agora, quando colocamos a Jesus e a Lúcifer, qual é a diferença de caráter? O Salvador fazia tudo para transferir a glória e honra do Pai Celestial, enquanto que Lucifer fazia tudo para juntar mais influência, honra, etc., dos seres que não foram criados por ele. plin de bucurie, îngerii au recunoscut supremația Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo, e, fiquem atentos, e prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. și adorarea lor. Lucifer s-a plecat. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. O luptă stranie. Estranho para quem? Pentru cine? Pentru el. El însuși nu se înțelegea pe Para ele. el însuși nu Ele mesmo não se conseguia entender. definească natura. Ele mesmo não conseguia definir a natureza dos sentimentos de ódio e frustração, insatisfação contra Jesus Cristo e contra o Pai. Nu se înțelegea. Era un fenomen pe care Não se entendia. în ce mai puțin Era um fenómeno que o controlava cada vez mais, e que finalmente lhe encheram a mente. Alguém sabe explicar quem generou na mente de Lucifer, uma criatura perfeita vestida em 10 diamantes, 10 metais preciosos, uma veste maravilhosa, que brilhava, era sábio, uma beleza perfeita, assim está escrito. desăvârșită. Așa este declarat. Dom'le, cum e posibil ca Como foi possível que através de uma criatura assim, apareceu um monstro? monstru? Știți că foarte mulți Sabem que muitos no nosso mundo são ateus por causa que falta a resposta a esta questão. É um mistério? Sim, mas os ateus não querem aceitar os mistérios. nu vor să accepte taine. Os ateus querem tudo, querem resposta a todas as perguntas. Știți că există
Sabem que existem 3 tipos de perguntas. Perguntas às quais podem responder logo. Perguntas que te convidam a um estudo pessoal. Me colocaste uma pergunta, irmão. Não sei responder agora. Vou para casa estudar a Bíblia, a Palavra de Deus e outras fontes, e quando me vou encontrar a próxima vez com você vou-lhe dar uma resposta relevante. Este é o segundo tipo de pergunta, que te convida ao estudo. E agora existe um terceiro tipo de perguntas. Perguntas que não temos resposta. Os ingênuos respondem a todas as perguntas. Espero que não façamos parte dessa categoria. Não temos que ter vergonha de dizer não sei. Porquê? Porque somos pessoas limitadas e porque Deus nos oferece. O espírito de profecia diz que todas as coisas descobertas são dos homens e aquelas escondidas são de Deus. Agora, é muito importante que não conseguimos explicar o mistério da iniquidade que nasceu em Lúcifer, mas quero perguntar outra coisa. O mistério do Evangelho, o mistério da piedade. Contava outras vezes que nas viagens que fazia pelo país, lembro-me umas experiências sobre pessoas de umas aldeias, pessoas abandonadas, pessoas que se tornaram viciadas em álcool, pessoas que foram abandonadas pela família, pessoas que dormiam debaixo de uma árvore quando se embedavam iam para o bar e gastavam todo o dinheiro que tinham. Pessoas que eram detestadas por aqueles da aldeia que tinham um alto estatuto moral na Roménia, uns 30 ou 40 anos atrás, talvez mais. Então, quando uma pessoa assim, que amaldiçoava a Deus, e que tinha um vocabulário obsceno para com o Pai Celestial e para com o Senhor Cristo, entrava na posse de uma escritura, esta pessoa sofria uma transformação. E os vizinhos observavam. Vamos dar-lhe um nome. Vamos dizer-lhe Jorge. E os vizinhos começam a dizer, olhem, o Jorge converteu-se. Como assim? Não bebe mais. E aí? Até mudou o seu vocabulário, não amaldiçoa mais. E, de manhã, quando me encontro com ele, me cumprimenta, me pergunta como estás, vizinho. Mudou o seu caráter. Este não é o mistério da iniquidade que nasceu em Lúcifer, este é outro mistério oposto de Lúcifer. É o mistério da piedade. Cristo em vós, a esperança da glória. E isto conseguimos explicar? Não. E então, como não conseguimos explicar que uma pessoa má fica boa, não sei como acontece isto, nem conseguimos explicar como uma pessoa má fica boa. Então não conseguimos explicar como um ser bom fica mau, o mistério da iniquidade. Mas não conseguimos explicar nem como um ser mau fica bom, também é um mistério de Deus, que é Cristo em vós, esperança da glória. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. Atenção! Existia o fator da consciência em Lúcifer, ele também tinha um lobo frontal como nós. E tinha sentimentos como nós. Os sentimentos, aqui chamamos de Jaqued, o poder do pensamento racional. Então, os sentimentos, esta parte da inteligência emocional que catapultou a sua razão. Já alguma vez vos aconteceu que fiquem fora de si e depois de alguns dias se arrependeram de aquilo que disseram quando estiveram furiosos? Esse é o fenômeno luciférico, do qual todos fazemos parte. Somos parceiros, não escapa ninguém. Quem não tropeça em quê? Na palavra, o tal é perfeito. Mas quero-vos dizer que esta declaração também é uma subjetiva, sabem porquê? Porque no caso de Lúcifer, que não errava na palavra, era muito articulado, muito traiçoeiro, sabia esconder muito bem as suas intenções, mas mesmo assim no seu coração havia algo. Esta luta teve lugar às escondidas. E sabem o que Lúcifer dizia aos anjos? Precisamos de uma reinicialização universal. Conhecem esta expressão? A nova reinicialização. Ele queria fazer a primeira reinicialização. Na realidade, Klaus Schwab aprendeu dele,
de Lucifer. Esses do Fórum Econômico Mundial aprenderam do diabo que eles também querem reinicializações. E o cemitério está cheio desses. E disse: quer que formemos um mundo sem a lei de Deus. Porque a lei é ditatorial, que nos restringe a nossa liberdade e nós anjos somos perfeitos, não precisamos de um padrão assim. Nós temos a nossa própria consciência, que nos guia. Então esta lei de Deus, do Rei do Universo, é inútil e prova a sua vontade de supremacia. O diabo insinuava que o Pai Celestial é um ditador. Insinuava Lucifer que Deus é um tirano, que de facto ele não conseguia atacar ao Pai diretamente, porque ninguém se iria juntar a ele. Mas usou a teoria do bem comum. É para o nosso bem, de todos os anjos, que deixemos a lei de Deus de lado. Eu vos quero o bem. Preciso de um exército de vós que gritem amém. E Lucifer precisava de apoiantes, que se juntaram. Quase metade do exército dos anjos começaram a aplaudir e a dizer amém àquilo que o diabo dizia. Precisamos de uma reinicialização universal. Precisamos deixar de lado a lei de Deus e precisamos viver pela nossa própria consciência. Se vão inscrever no meu partido, eu vos garanto a felicidade. Não é por mim, anjos, vocês me conhecem. Não se esqueçam que Lucifer tinha influência, porque debaixo da sua baguete tocavam milhares de anjos. Lucifer dirigia o coro. O espírito de descontentamento que assim se acendera estava a fazer sua obra funesta. Conquanto não houvesse uma insurreição declarada, a divisão de sentimentos imperceptivelmente crescia entre os anjos. Alguns havia que olhavam com favor para as insinuações de Lucifer. Atenção, não fazia declarações ao acaso, porque Enial tinha provas, mas insinuava, dizia: ouvi algo sobre Deus, muito mal, mudei a minha opinião sobre o Pai. Então o que foi? Não posso dizer que eu respeito o nosso Pai, mas mudei de opinião. Não posso dizer porque sou o anjo querubim, fico ao lodo do trono, tenho de proteger a sua dignidade em virtude da minha posição. Que estilo! Alguns havia que olhavam com favor para as insinuações de Lucifer contra o governo de Deus. Falávamos sobre o plano de reinicialização. Uma nova ordem para que o mundo fique melhor. Eliminamos a ditadura de Deus, substituímos a lei de Deus com a nossa profissão. E depois teremos um novo universo onde nós todos fazemos a lei. Interessante é que, posto que tivessem estado até ali em perfeita harmonia com a ordem que Deus estabelecera, achavam-se agora descontentes e infelizes, porque não podiam penetrar seus conselhos insondáveis. Não estavam satisfeitos com seu propósito de exaltar a Cristo. Estes se encontravam prontos para apoiar a exigência de Lucifer para ter autoridade igual à do Filho de Deus. E a partir deste momento estamos a lidar com uma guerra frontal. Força contra força. Enlouqueceram. Lucifer com os seus anjos, e iam perder. Na realidade, deixou imediatamente a aproximação do trono de Deus. Lembram-se de Absalão? A rebelião de Absalão nos parâmetros terrestres apresenta em miniatura aquilo que aconteceu no céu. Absalão disse a David: deixe-me ir adorar algures longe. Absalão dizia a seu pai: quero transformar-me em alguém melhor, depois de tudo o que eu fiz. Deixa-me ir orar, para que eu tenha tempo de jejum e oração. E deixou o trono de seu pai. David foi deixado por Absalão, que fazia de conta que ia para onde? Que ia adorar. O que fez Lucifer? O espírito de profecia diz que ele deixou a imediata aproximação do trono do Pai Celestial e foi lançar entre os anjos a mega revolução. A mega reinicialização.
mega de tudo o que é inacreditável no mundo dos anjos. Mais que isso, lembram-se daquilo que fazia Absalão às portas. Ficava à porta e abraçava, beijava a todos os insatisfeitos de Israel. Ou se eu fosse rei, fazia justiça. Lucifer fazia o mesmo. Lembram-se de Judas? À porta do jardim, encontrou a Jesus, e o que lhe deu? Também um beijo. Assim fazia Lucifer, em toda a sua obra. Deixou de imediato a aproximação do trono de Deus. A noção de bem comum, a versão luciférica, rejeitada por Deus. Lucifer não tem mais acesso a esse mundo. E depois guerra ideológica se move à terra, o bem comum se adapta à versão humana. Lucifer vai para a árvore e sabemos que naquela altura a serpente era muito imponente. Uma ave, sabem que a serpente se multiplica por ovo e se suspeita que naquela altura tinha asas e voava. Na sua beleza especial, Lucifer transferiu exatamente a mesma mensagem do céu para a terra. O bem comum, vim aqui para vos salvar. A Eva, coitada, mas salvar-nos de quem? Digo-vos uma coisa, pensam vocês que Deus tem boas intenções porque não vos deixou comerem da árvore proibida? Digo-vos que estive em todo o universo e fiz uma reinicialização universal, transformei a todos em deuses. Todos aqueles que me ouviram, transformaram-se em deuses. Em romeno o texto é traduzido no singular, vão ser como Deus. Em romeno é assim, em inglês diz, vão ser deuses, plural. Isto conta, porque Lucifer insinuava o facto de que não era a primeira experiência desse género. Tenho experiência em transformar pessoas em deuses. Eva acreditou, Adão acreditou. Fazemos a nova reinicialização, para o vosso bem, não para o meu bem. É o bem comum do planeta. Observem o bem comum. Como conseguem explicar? A revolução consiste em transgredir a lei de Deus, comer do fruto, subir ao nível de Deus e depois vocês vão colocar as leis e vocês serão deuses. Pronto, acabou com esse do universo. Não sei o que aconteceu na mente de Eva e de Adão, mas foi muito triste porque na realidade aconteceu que o bem comum sobre o qual eles falavam era um comunismo luciférico. Uma escravização do planeta por 6.000 anos. Estão de acordo? Esta questão do bem comum, que para o seu bem só eu posso perder, vem do diabo. É um gesto nobre de preocupar com o teu semelhante, não é verdade? Dizia Paulo, não há um amor maior que alguém dar a sua vida pelo semelhante. Esse é o bem comum. Mas como toda a coisa bonita, o diabo sabe corromper a palavra de Deus. Segundo Coríntios, nós não corrompemos a palavra de Deus. Não estraguem a palavra de Deus como fazem os demais. Vemos que também uma coisa bonita, nobre dar a tua vida por alguém. Pode ser especulado, e ouvi nessa propaganda desde que começou isso da reinicialização mundial. Oh, tens que fazer isso? Fica em casa, fique na chaminé para que a vovó não morra, pica-te com isso para que não sei quem, não morra. Sempre usavam estas hiperbolizações da sensibilidade humana. Homens. Estes aprenderam do diabo, mas nós aprendemos de Cristo. E deveríamos saber diferenciar a verdade da mentira. Quando falamos um pouco sobre esses demiurgos que se encontram por aqui e por aí, existe algo muito importante. Qual é a estratégia de escravização da sociedade? O diabo não morreu, e o diabo ensina a estes, por isso é que o chamo de cabala. Porque o diabo é o seu professor. Fiquem atentos, qual é a estratégia da imposição da nova reinicialização? Desinforma, destabilita, desintegra e destrói. Isto criou o diabo no céu, e se quiserem, desinformou ele os anjos. Sim ou não? Propaganda mentirosa. Depois destabilizou o céu. Sim, os anjos dividiram-se, desintegra, isto aconteceu, desintegrou-se. O mundo dos anjos,
A besta puxou com a sua cauda a terceira parte das estrelas do céu e depois quis destruir. Glória ao Pai Celestial que temos um Deus que não permite estes truques. Mas na Terra temos o colega de Lucifer, George Church. Ele tem a missão desses globalistas, para ir de estado em estado para destabilizar todos os governos, todos os países, tudo. Quando Absalão voltou com a revolta e David fugiu de Jerusalém, veio um homem chamado Aitofel, representante satânico. Era o avô de Batseba e veio o tempo de se vingar contra David. E Aitofel disse a Absalão: permite-me escolher 12.000 homens, e partirei esta noite em perseguição a Davi. Eu o atacarei enquanto ele está exausto e fraco, vou causar-lhe pânico, e seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei. Vamos tirar algumas conclusões, esta noite. Urgência, o diabo não dá tempo de graça a ninguém. Como te apanhou? Destruição. O diabo não dá graça às pessoas. Esta mesma noite, Aitofel, o diabo dentro dele sabia isso. Quando menos espera, o mal não avisa. O diabo não joga conforme as regras, em nenhum desporto. Te ataca quando estás exausto, quando não te consegues defender. Quando estás fraco, quando não ora mais ninguém por ti. Lembram-se de Moisés quando segurava os braços levantados? Colocaram 2 homens para segurar, como deixava os braços fracos para baixo. Vinha o povo de Deus. E Aitofel sabia isso, e dizia quando estará fraco, quando não orava mais ninguém por David, quando todos o abandonam. Aí acabou, não tem mais sustento. Vou causar-lhe pânico. O diabo é esperto em assustar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham medo. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis. Quer dizer, vocês não sabem nada sobre política. Nem considerais que nos convém que morra, quem? Um só homem e acabamos. O tinha dito Aitofel: irei matar apenas a quem? E este o que dizia? Caifás: irei matar apenas a quem? A Jesus Cristo, e irei salvar o povo. Que morra apenas um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. O Papa Pius também fez uma declaração confirmando o preceito do bem comum da casa de Caifás. A pena de morte às vezes vem em apoio ao bem comum, por isso se uma pessoa é perigosa, e tem uma má influência, atenção, quantos seguidores tens no Facebook, Instagram? Quantos mais tens, és mais influente, e o que diz aqui o texto? Diz: e tem uma má influência, mas pequena, porque se não influencias a ninguém e és mau, ninguém quer saber, mas quando começa o mundo a te seguir, é louvável e útil que essa pessoa seja morta para proteger o bem comum. Por quê? Para proteger mais uma vez o bem comum. Agora fizemos uma retrospectiva da queda do diabo do universo até hoje. A humanidade e o universo irão sofrer até que Jesus Cristo intervenha para tirar o poder. Nós temos uma lei e, segundo a nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. No livro de Judas, o livro antes de Apocalipse, tem apenas um capítulo. Se fizeram um pouco de exercício da mente memorizando, aqueles que vão à escola missionária, memorizam os livros da Bíblia em ordem. Já se perguntaram alguma vez porquê Judas? Apenas um capítulo é o livro antes de Apocalipse. Judas. Dizem uma revolta como a de Caim, um desejo financeiro como o de Balaão e um confronto com Deus como o de Cor. Temos 3 qualidades aqui: o criminal, o que ama o dinheiro e o revoltado contra a autoridade de Deus. Caim, Balaão e Cor. Lembro que um irmão me contava, esse irmão já morreu, 2 experiências interessantes de quando estava na prisão. E quero finalizar numa nota positiva.
Falei sobre o bem comum da expectativa luciférica e aquilo que acontece na Terra. Mas queria dar a conotação correspondente não corrupta da palavra de Deus. Havia alguém que roubou um caminhão. Não sei como se chamavam esses caminhões antigos, se alguém sabe esses caminhões mesmo antigos. E roubou um caminhão de porcos. O apanharam, meteram na prisão e cometeu outros crimes. O nome dele era Xluiu. Ele tinha um punho grande. E os nossos irmãos vieram recente, um grupo de 6 ou 7, uns mais velhos, outros mais jovens. Haviam irmãos pastores na prisão e havia uns mais jovens de 18 anos, que por causa da tropa iam para a prisão. Xluiu recebe uma ordem do capitão. Ou a pessoa que dirigia a prisão, disse-lhe: olha, se bateres a estes crentes e os fizeres a deixarem o sábado para irem trabalhar no sábado, dou-te para comeres quanta carne quiseres. E este diz: pronto, meu capitão, se dizia senhor capitão. E este veio para bater os nossos irmãos. Contava-me o irmão velhinho: nunca esperei que os jovens que estavam conosco pela primeira vez na prisão, quando veio esta besta grande e começou a bater em nós, estas crianças se meteram à frente do velhinho para receberem eles os punhos. Este significa o bem comum, apanhar-se pelo outro, sofrer pelo outro, o verdadeiro bem comum. Depois de alguns dias, este monstro também viu, e foi para o capitão e disse-lhe: não preciso mais da tua carne, não posso bater mais esses homens, eu nunca vi algo assim entre eles. Querem o bem comum do Senhor Jesus. Através disto o mundo vai conhecer que são meus, se se amarem uns aos outros. Veio Xluiu ali e disse: fiquem descansados que não vou bater mais em nenhum de vocês. Desde que minha mãe me criou, nunca vi pessoas que sejam batidas por outros. O que Xluiu percebeu em algumas sequências de religião. Lição prática não na escola sabatina de manhã, quem é mais santo ou não sei quê. Xluiu percebeu uma coisa: que o jovem respeita o mais velho. Aí, número 1. 2. Percebeu que não conta a vida, quem morre. Se posso fazer a vida do meu irmão mais leve, sacrificando-me a mim, é uma coisa maravilhosa. Ele viu um cristianismo sem Bíblia, viu a mensagem de Deus. E o amor de Deus definido numa circunstância de um louco que batia, dava punhos que nem sabia em quem, até que ficava cansado. E disse: estes homens são os homens de Deus. Podes não me oferecer mais carne, eu não vou tocar mais neles. E momentos assim podem ser compartilhados com os irmãos que viveram vidas semelhantes. O problema é, nós vamos estar nesta situação. Que o nosso Pai Celestial nos abençoe a pensar que irá chegar o tempo em que o diabo vai ser preso. O que eu gosto nesta grande luta cósmica é que no momento em que o Senhor Cristo vem, quando ressuscita, quando leva o povo de Deus para o céu, cantando no mar de cristal, diz que durante 1000 anos o diabo vai ficar sozinho aqui. E ele vai ter fome como uma pessoa. Vai ter medo como uma pessoa. Vai envelhecer como um homem. Vai ser posto numa situação em que vai sentir 1000 anos. Todo o sofrimento que ele impôs, que aplicou sobre as pessoas, vai ser exatamente aquilo que ele vai sofrer. Mas o povo de Deus estará ali com Cristo e não sei como é essa árvore da vida, mas acreditem que é algo maravilhoso. A água da vida sai do meio do trono de Deus e bate no meio do tronco da árvore da vida.
și formează A árvore se divide, tem dois troncos, um de cada lado do rio e se unem em cima, e formam uma coroa extraordinária onde essas duas cores dos frutos prevalecem, ouro transparente e prata transparente. și te duci acolo și te uiți, mamă ce frumos e. Și în timp ce discuți cu Vais ali e olhas encantado que bonito é. pomul ăsta, Ao mesmo tempo que conversas com o irmão ou a irmã, também queres provar desse fruto. Alguém te toca no ombro, te viras e é Jesus, Nosso Senhor, e pergunta: Maria, posso fazer algo mais para te sentires bem no mundo em que te convidei? simți bine în lumea în care te-am invitat. Zice Pana inspirată că O espírito de profecia diz que vamos colocar as nossas coroas aos pés de Jesus e vamos dizer: Não mereço, Senhor. adică să facă Iisus Que seja Jesus, hospedeiro da sua própria casa, que nós não mereceremos nunca. și să fie Estar ali com Ele e și să te întrebe Ele te perguntar o que posso fazer para te sentires melhor na casa do meu Pai. Este é Jesus. de ăsta sunt îndrăgostit Por este estou apaixonado, eu e os irmãos, și vreau să vă spun că lumea asta e din ce în e quero-vos dizer que este mundo está cada vez mais passageiro. viteză teribilă împotriva în direcția greșită și Apanhamos uma velocidade terrível na direção errada e eu não considero mais que está aí a minha casa, também os irmãos. este ca să ne rugăm Domnului Meu desejo é que oremos a Jesus para chegarmos aí em cima, na casa dele.